Sou professora de ballet clássico, coreógrafa, formada pela Escola Municipal de Bailados e estou no último ano aí de graduação em artes na Universidade Unicentro, Neo-Oeste, lá do Paraná. E agora eu tenho essa matéria, essa disciplina, na verdade, esse mês de arte e cultura no Brasil. E claro que não podia ser uma pessoa melhor do que você para falar disso. Então eu quero assim que você fale um pouco de você, da sua arte aí, da sua profissão, e aí na sequência eu faço as perguntas para você, tá bom? Tá bom, então. Boa noite, obrigada, Rê. É sempre legal, né? Eu acho muito divertido trocar experiências com as pessoas. Eu gosto muito, eu sou bastante receptiva a isso. E, na verdade, o que que acontece, né? A gente vai falar um pouco de processo, né? Processo de criação. Eu sou artista plástica de formação, também sou atriz, diretora de teatro, arte terapeuta, professora de arte, estudiosa do desenho infantil, mais uma pancada de outras coisas, porque afinal de contas a gente não consegue ficar, né, quietinha numa coisa só. Eu acho que o ambiente artístico ele pertence a uma série de linguagens e a gente se apropria da linguagem que a gente tem mais proximidade, né? Eu acho que é por aí. Eu estou muito feliz de estar aqui, de você fazer essas perguntas, porque eu acredito que muita gente que está no ambiente acadêmico ou iniciando o ambiente acadêmico carece de algumas informações de quem já está na estrada. E para mim é sempre gostoso compartilhar com quem tá estudando. Então, estou feliz, obrigada pelo convite. Ah, eu que te agradeço sempre. Então, vamos lá, assim, a primeira pergunta para você, a você, é como você descreve a sua prática de criação ao... Tá travando um pouquinho, tá, Rê? Eu não sei se a minha também tá travando. Se alguém puder dar um retorno, a gente fica sabendo. Mas Sim, você quer que eu eu, repita a pergunta? por favor, porque eu acho que as pessoas não entenderam. Não sei, é uma impressão minha. Tá, a minha primeira pergunta é a seguinte: como você descreve a sua prática de criação ao elaborar um objeto artístico? Tá. Bom, primeiro assim, para mim, assim, o processo de criação ele é constante. Ele é constante. Não existe assim, agora vou criar. E, não, eu acredito que assim, o meu, vou falar muito particular agora, o meu processo, ele tá o tempo inteiro eu estou em processo de criação. O tempo inteiro eu estou olhando para o mundo como uma pessoa que cria. É um treino que eu fiz desde muito cedo e isso só foi reforçado depois que eu comecei a dar aula, principalmente para criança pequena, porque eu vi que o olhar da criança pequena é bem esse olhar do criador. Qual é esse olhar? É um olhar que as coisas elas não são como são. Você nasce, tá, é caneta, beleza, é caneta. Ah, tá bom, é caneta. Não, eu olho para um objeto, é uma caneta, ele serve para determinadas coisas, mas ele me inspira a outras coisas, a personagens. Eu sempre penso quando eu vejo uma bique de uma moça de rabo de cavalo, sabe? Assim, o meu olhar está sempre é, suscitando a criação, seja em qualquer área que eu atue, seja no teatro, seja nas artes visuais, não importa. O importante é que assim, o meu olhar ele é criador, então eu me inspiro o tempo inteiro. Uma outra coisa que eu acho importante assim falar, que faz muito parte do meu trabalho, é que eu acredito que ninguém pode criar aquilo que não tem. Né? Eu não vou criar aquilo que não faz parte de mim.
Então, eu cuido muito daquilo, de formar o meu repertório. Eu cuido muito daquilo que eu me alimento, porque certamente a minha criação vai ser influenciada por aquilo. E ela pode ser contaminada ou ela pode ser fluida. Então, isso depende daquilo que eu me alimento. Então, eu procuro me alimentar das coisas que eu acho que são importantes para mim, das coisas que eu acho que são importantes para a minha criação. Então, eu cuido super daquilo que eu assisto, daquilo que eu ouço, das músicas que eu ouço, das pessoas que eu ouço, das palavras que eu leio, da alimentação que eu como, do, do, do corporal que eu faço, porque isso vai refletir no meu processo, certamente, entendeu? Sem É, dúvida. é, Muito mais ou menos bem. nessa linha. Bom, a segunda pergunta é a seguinte: como você pensa a questão da inovação em seu fazer artístico? Tá. Inovação, né? Eu acho que essa palavra já é criação, né? A partir do momento que eu crio alguma coisa, ela é inovadora, mesmo que ela tenha sido criada por uma outra pessoa na China, por exemplo. Sim, Ela acaba sendo inovadora porque o meu olhar é diferente daquele que fez primeiro. Então eu vejo a criação sempre como inovadora. E eu acho que tudo isso parte de uma necessidade que a gente tem, né? A criação ela sempre parte de uma necessidade. Travou você aí, você me ouviu? eu te escutei. Todo mundo Tá, está escutando? Tá, para mim tá ótimo, perfeito. tá. Então eu acho que é isso, assim, inovação para mim é a mesma coisa que criação, não tem diferença, assim, né? Eu não sei se você estava se referindo à inovação tecnológica, a mídias, se é em relação a isso. Sim. Bom, a terceira pergunta é a seguinte: você entende sua arte como brasileira e de que modo ela se relaciona com a brasilidade? Ó, é, eu acho também esse olhar, assim, essa pergunta, é claro, eu sou brasileira, portanto, ela é brasileira, né? Mas eu entendo o que está por trás dessa pergunta, que é a questão estética brasileira, se é que a gente pode ter uma estética brasileira. Eu acho que hoje em dia a gente não tem estética local. Eu acho que é globalizado, né? Então, a não ser se a gente se refere a uma coisa já passada, porque antigamente se datava essa arte é a brasileira, essa daqui é a norte-americana, essa é canadense, essa é a francesa, essa, enfim. Eu acho que hoje não tem muito isso, tem o que é do próprio artista. Então, eu vejo o meu trabalho hoje muito meu, eu me apropriei muito dele, por estar num país tropical, por estar num país miscigenado. Eu sou muito fruto da miscigenação. A minha mãe, ela é de origem africana, ela é de origem negra. O meu pai é de origem italiana e Nossa, também um pouco misturado com indígena. Tudo isso faz o caldo de quem eu sou. Então, quando o meu trabalho ele é colocado para fora, ele é colocado com toda essa miscigenação. As cores, as formas, o jeito com que eu me aproprio das formas que eu uso. Então, eu acho que sim, que é bem brasileiro, porque é o que eu sou. É o que eu falei, assim, a minha criação faz parte de quem eu sou. Eu não consigo, não se cria aquilo que não se é, né? Então, se eu sou brasileira e se eu me aproprio muito da minha questão miscigenada, logo o meu trabalho é bem brasileiro. sim. Embora eu acho que você já até respondeu um pouco a minha próxima pergunta, mas vamos É, lá. Qual o significado da sua vida? é, é a minha cura, primeiro.
né? O significado da arte para mim é a minha cura. Então, se eu estou com qualquer sentimento, ele vai para a minha arte, ele vai para minha criação, né? Qualquer sentimento. Se eu estiver muito triste, eu preciso criar. Se eu estiver muito feliz, muito eufórica, eu preciso criar. Se eu estiver me sentindo sozinha, poxa, é a arte que me segura. Se eu tô, sabe, a arte é a minha vida, assim, ela não existe uma separação do que sou eu, do que é a arte e do que são as pessoas na minha vida, porque as pessoas na minha vida, elas entram muito pelo artístico, né? O meu viés é muito artístico, o meu olhar é muito artístico. Você vê, a gente está aqui na minha sala, que é meu ateliê, e que eu fiz questão de que fosse assim, porque a minha vida é assim, é misturada. Então, a minha sala, a minha casa é arte, né? Eu não tenho assim, minha casa é isso, bonitinho e tal, e aí o ateliê é aquilo lá. Não, é tudo junto. É tudo um mesmo lugar, porque na minha vida é assim que a arte se posiciona, ela está em todos os lugares. Não há separação, entendeu? E eu também, eu tomo um banho dançando, eu cozinho dançando, eu vou para minha sala dançando. É muito, É isso, é cara. muito louco, sim, sim. É muito isso, não tem como. Ah, bom, embora uma coisa está coligada à outra, mas o que a arte trouxe para a sua vida? Travou um pouco, agora eu não ouvi. O que a arte trouxe para a sua vida? Vida, vida, né? Sim. É vida, vida, arte para mim é vida, assim, os momentos mais difíceis na minha vida foram os momentos em que eu mais criei. Os momentos mais complicados para eu lidar, sejam coisas externas ou coisas internas minhas, foram os momentos mais criativos, porque a arte me segura, né? A arte me segura, ela me deixa viva, de verdade. Então, quando eu sinto que eu vou esmorecer, e aí entra uma questão que eu quero falar, que é a questão de você ser muito discriminado como artista, sobretudo nos tempos atuais, nós estamos muito discriminados como artistas, naquele discurso falso de que artista é marginal, artista não faz nada, artista. Isso daí eu ouvi no início da minha carreira, no final da ditadura, né? Eu já tenho uma certa idade aí, não tenho problema nenhum de falar. E no início da minha carreira, eu comecei muito cedo. Eu comecei com 13, 14 anos a atuar como artista, como atriz e como artista plástica. Eu estava num sair de uma ditadura, assim, já saindo da ditadura mesmo, tipo 1 ou 2 anos, mas ainda tinha muitos resquícios da ditadura. E hoje, naquela época, eu ouvi esse discurso. Artista do vagabundo, olha lá, dorme até tarde, mas, pô, trabalhei até as 3, velho. Você quer que eu vá dormir como? Que eu acorde às 6? Estava trabalhando até É, as 3 justamente para animar a vida de algumas pessoas, né? Que estavam lá para assistir. Então, e hoje a gente ouve esse mesmo discurso. Hoje mesmo, não hoje, mudou nada, hoje. né? Sim. Então, havia mudado, retrocedeu. Esse é o meu olhar, né? Retrocedeu. Então, eu acho que é muito importante falar o quanto a arte é importante, não só na minha vida como artista, mas na vida de todas as pessoas. Porque eu vi, por exemplo, não, eu vi uma live, um vídeo do Duvier falando disso muito apropriadamente. Aliás, quem quiser, por favor, veja, porque ele é brilhante no discurso. Que o artista, né, é discriminado, marginalizado, etc. e tal, mas as pessoas estão se segurando nessa quarentena com música, com lives de artistas, com livros, com pintura, fazendo cursos de artísticos, né? Então, assim, o artista está segurando a onda. Justamente aquele cara vagabundo que não trabalha e que está
numa das piores situações, porque a gente vive do público, e a gente não pode estar em público. A gente vive da apresentação, sobretudo o pessoal do teatro e da dança ao vivo ali, pô, a gente Sim, precisa de gente para assistir. E essas pessoas não estão, a gente não está podendo fazer isso. Portanto, o artista não tá sendo remunerado bem. Mas ele vai sim, ele faz a live, ele vai para fora, ele toca. Outro dia tinha um senhor maravilhoso tocando saxofone aqui na porta, divino, que mudou pelo menos metade das pessoas do condomínio com alegria. E aí, meu, esse cara, ele ensaiou pra caramba, ele estudou pra caramba, e ele faz as coisas dele pra caramba, e cadê? Cadê? Você entendeu? E aí hoje a gente tem uma secretária de cultura sim. que é uma pessoa nula, nula, aliás, não é nem nula, ela é pior do que nula, e, enfim, desculpa o desabafo aí, mas é que tá latente em mim, justamente porque você me perguntou o que é a arte na minha vida. A arte na minha Sim, vida é a vida, e não é só na minha. É na de todas as todas. pessoas. Sim, Você está entendendo? É de todas as pessoas. Porque senão elas não estariam se segurando hoje na arte. Né? sim, sem dúvida, sim. Enfim, a pessoa Você inflamou. vê até pelas suas lives aí, passando para os seus alunos, enfim, eu estou trabalhando assim, entre aspas, de uma certa forma, assim também, dando Uhum, aula, porque eu acho que meus adolescentes, essas minhas crianças, de uma certa aham, forma, não podem parar, principalmente porque também trabalho com a escola pública, a escola municipal. Eu fico pensando, imaginando nessas crianças com poder aquisitivo menor ainda. uhum, Então, eu acho que, assim, com certeza a arte você falou tudo, é a vida. Eu acho que é a vida de qualquer pessoa e isso traz alegria, traz uma satisfação, onde você expõe os seus sentimentos. É magnífico. Eu também sou até suspeita em falar, por isso que eu estou fazendo essa uhum, graduação em artes, porque é minha vida também. Foi um complemento a mais para a minha vida. E estou, uhum. na verdade, amando tudo isso. Nem quero parar mais de estudar daqui para frente, eu já falei. É uma São vários loucura. conhecimentos, é uma loucura. É uma loucura. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Soraya, aproveite a situação, porque é uma pessoa maravilhosa, muito culta, entende de arte muito. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, façam. Aproveitem, Obrigada, obrigada. usufruam, sugam. Usufruam, usufruam. Enquanto as pessoas vão elaborando aí, se é que vão elaborar alguma coisa, né? Quem quiser, É, eu acho muito legal falar da profissão do professor de arte, por exemplo, o arte educador, né? Que é a formação que você está fazendo e para onde esse vídeo vai atingir algumas pessoas que estão nessa linha também, né? Quando eu comecei a fazer arte educação, que era educação artística, dentro da arte era discriminado. Era muito louco isso, né? Dentro da arte era dito como aquela pessoa que, puta, não deu certo, vai ser professor. Pô, não, vai ser professor. Pô, meu, eu acho sensacional dar aula. É o que me retroalimenta como artista, sabe? Você poder atingir as pessoas, porque para mim as coisas não estão desconectadas. Uma mania que o ser humano tem de colocar as coisas em caixinhas compartimentadas. Então agora ele é professora, ela não é mais atriz, agora ela é professora. Caraca, eu atuo toda vez que eu entro em sala de aula. É uma Sim, atuação, não deixa de ser. Não que eu esteja representando uma mentira, muito pelo contrário, porque o artista também, o ator, não representa mentira. Ele leva mensagens. Olha a diferença. sim, sim. Então, eu, como professora de arte, como atriz, como artista plástica e todas as outras coisas que eu faço, o mais importante para mim é levar a minha mensagem. O que eu quero falar hoje? Qual a mensagem que eu quero hoje? A mensagem que eu quero passar hoje é essa.
Eu penso muito bem quando eu vou dar aula, na estrutura do que eu vou dar aula, o que é que eu quero passar para aquela pessoa. O que eu quero passar para esse aluno de 8 anos, para esse aluno de 5 anos, para esse aluno de 12 anos? Não é só o fazer artístico, mas é a mensagem que aquele fazer artístico vai impactar na vida dele. Essa é a minha maior preocupação hoje. E eu acho que o trabalho, que o pensamento como um arte educador tem que ser nessa linha. Até por isso que muitas vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, você está repetindo essa atividade? Tô, e vou repetir quantas vezes for necessário, porque dentro dela está contida uma série de coisas que há necessidade de se reiterar e não repetir. Então eu vou usar o mesmo mecanismo para reiterar aquela fala, aquele discurso, aquela possibilidade de troca, entendeu? Eu acho que o papel do professor de arte é o papel do artista, é um pesquisador.